Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso canal para falar sobre saúde. Bom, um dos objetivos do canal é tirar dúvidas frequentes dos seguidores. E eu percebo que dentro do meu consultório, na primeira consulta que eu faço com o paciente, tem uma pergunta que ele me faz que é muito frequente, que é o seguinte: doutor, eu gosto de tomar água morna com limão pela manhã, porque minha nutri me falou para tomar isso. E o que o senhor acha em relação disso? Porque eu tomo, me sinto bem, mas eu tenho medo porque me falam que isso vai me dar uma gastrite. Bom, então vamos falar sobre alguns mitos do limão e falar sobre benefícios dessa fruta tão nutritiva. Bom, em primeiro lugar, entender assim, ó, o limão ele é visto como uma fruta ácida e que pode então causar esofagites, causar gastrites. Isso é verdade? Não, ele não pode causar gastrite. A gente tem que entender um pouquinho sobre a fisiologia do estômago. Ó, aqui está o estômago, tá? O estômago é um órgão que produz ácido clorídrico, ou seja, o estômago tem que ser ácido para poder fazer a digestão dos alimentos que a gente coloca aqui dentro. Bom, só que por ele ser ácido, existe uma camada, um muco protetor que recobre a parede do estômago para evitar que esse ácido possa machucar o estômago. E existe um item que a gente encontra dentro do limão, que é o limoneno, que inclusive ele é um estimulador do aumento da produção desse muco, né? Ele faz isso estimulando a prostaglandina, que tem relação direta com a produção desse muco. Então você não pode tomar limão e ter uma gastrite, tá? O que acontece é que se você tem uma gastrite, não é interessante que você faça uso do limão neste momento, porque por mais que exista o limoneno que aumenta a prostaglandina, que faz o aumento da camada do muco, o limão sim é uma fruta ácida. Então, nesse primeiro momento, com uma gastrite, não é legal você fazer uso dele. Mas se você tem o estômago saudável, se o teu muco está perfeito, você pode tomar em jejum ou em outros momentos do dia. Por que em jejum? Dentro de alguns princípios da medicina ayurvédica, o limão tomado em jejum com água morna, ele interfere diretamente na saúde do fígado doente, né? O que a gente chama de esteatose hepática, que é a presença de gordura no fígado. O limão com água morna em jejum, ele é um belo detoxificador hepático, inclusive ajuda a tratar a esteatose hepática, tá? Mas o limão em jejum, esse seria o único benefício dele, né? Em jejum. O resto dos benefícios você tem tomando limão com água em qualquer momento do dia. Por que eu estou falando tomando limão com água? Porque não é interessante você tomar o limão puro, espremer ele e tomar puro, até porque você pode ter algum problema da camada de esmalte dos dentes. Então, o limão sempre deve ser tomado com água. Ó, eu coloquei aqui então o limoneno, o ácido cítrico e a vitamina C, que são 3 fatores extremamente importantes que a gente encontra no limão, tá? O limoneno, você encontra ele muito na casca. É na casca do limão que você encontra a maior concentração de limoneno. E o limoneno também é responsável pelo controle da ânsia de vômito, da náusea. Tanto que, por muito tempo, as gestantes que no primeiro trimestre da gestação tem muita náusea, elas controlavam isso com o limão. O limão tem esse poder de melhorar a náusea. O limão e o gengibre também, né? Então, gestantes que estão nauseadas, o limão batido com a casca e o gengibre são 2 potentes remédios para amenizar a náusea. E sim, tem que bater com a casca
se você está querendo buscar esse benefício do limão, tá? Inclusive na minha casa, o que eu faço? Eu sempre deixo um limãozinho congelado, boto no congelador e eu ralo ele, eu ralo a casca dele. Antes de congelar, eu lavo bem o limão, congelo e eu ralo para usar a casca como um tempero para botar na salada, para botar em alguns pratos de comida. Por quê? Porque se eu quero, por exemplo, a propriedade do limoneno, é lá que eu tenho que ir. Ou, outra forma, é você bater o limão inteiro no liquidificador com um pouco d'água, aí depois você coa e toma sem adoçante, sem açúcar, sem nada, né? Tem que aprender a consumir o suco do limão na forma natural dele, sem colocar nada para tirar aquele azedinho. Qual a importância do ácido cítrico? O ácido cítrico tem um papel importante em vários aspectos, mas, na minha opinião, o mais importante é que o ácido cítrico ele diminui a formação do oxalato. O oxalato é o que se junta com o cálcio e forma o oxalato de cálcio, que é a pedra nos rins. Um dos tipos de pedra nos rins que você pode ter é o de cristais de oxalato de cálcio. Então já está muito bem estudado isso, provado inclusive em alguns estudos muito importantes, que o consumo de limão diminui muito a formação de pedra no rim, por diminuir a formação de oxalato. Bom, o limão é uma das frutas que contém a maior concentração de vitamina C, e a vitamina C ela é um antioxidante. Se você ainda não assistiu o videozinho sobre estresse oxidativo, vou botar aqui para você assistir e entender um pouquinho dessa relação de radicais livres e antioxidantes. A vitamina C é um potente antioxidante, diminuindo então o estresse oxidativo. Outra função importante do limão, ele pode ser usado como uma estratégia para tratamento de anemia ferropriva ou ferropênica, né? São dois nomes para o mesmo tipo de anemia, anemia por falta de ferro. O ferro ele é muito melhor absorvido com cítricos. Então, quando você tem uma anemia ferropriva, você pode fazer um combinado, né? Onde você vai, por exemplo, tomar um suco de couve com limão, porque o ferro da couve, associado ao cítrico do limão, ele vai aumentar essa absorção. Ou consumir um prato de feijão, que tem muito ferro, e aí depois disso, imediatamente você toma um shotzinho de água com limão após a refeição, que inclusive eu já falei muitas vezes que não é interessante consumir líquidos após o almoço. Continuo, essa é a minha opinião. Mas tomar uma pequena quantidade de água com limão após cada refeição é considerável extremamente saudável, porque o limão ele aumenta muito o estímulo de enzimas digestivas no estômago, fazendo com que a digestão seja muito melhor. Então você que tem o hábito de comer e se sentir empachado, ver que não foi bem feita a digestão, começa a adotar esse hábito. Come, almoça ou janta e logo após você pode tomar um shotzinho com limão. Pouca quantidade, tá? Pode ser meio limão espremido e uns 80 ml de água. Isso já é o suficiente para fazer com que o teu estômago tenha um poder de digestibilidade muito melhor. Bom, espero ter tirado as dúvidas de vocês sobre o limão. Essa era a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, clica ali, dá um like, compartilha. Muitíssimo obrigado.